Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com a sua família nesse momento. Eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estarei dando continuidade ao nosso estudo bíblico sobre o livro do Apocalipse e escatologia, estudo bíblico da Primeira Igreja Batista no Andaraí. E eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir comigo a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3. Apocalipse 2 e 3. Trecho da palavra de Deus que registra a carta às 7 igrejas da Ásia. Nós não iremos ler o capítulo 2 e 3 inteiro. Eu recomendo que você faça a leitura na sua casa de ambos os capítulos. Nós iremos aqui relembrar alguns dos pressupostos que temos conversado, estudado até aqui e perceber se os mesmos aparecem também no capítulo 2 e no capítulo 3 nas cartas às 7 igrejas. E o primeiro elemento que eu gostaria de destacar aqui é a relação direta que o capítulo 2 e 3 possuem com o capítulo que o antecede, com o capítulo de número 1. Já que, como é dito no capítulo de número 1, verso 11, o capítulo 2 e 3, as cartas são um desdobramento de uma ordem dada por Jesus a João. Olha só o que diz o versículo 11. O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, Jesus ordena para que João escreva e envie esse texto para as igrejas. Além disso, a gente percebe também uma relação na estrutura de todas as 7 cartas, diretamente relacionadas também com o capítulo de número 1, quando no verso 19 do capítulo de número 1 diz assim: escreve, pois, as coisas que vistes, ou seja, como Jesus se revelou a João, do verso 12 em diante, as coisas que vistes, as coisas que são, ou seja, qual era a realidade das igrejas naquela época, tanto os seus pontos positivos quanto os seus pontos negativos, e as que hão de acontecer depois destas, ou seja, promessas em relação ao futuro das igrejas. Então, a gente vai aqui como exemplo falar sobre a igreja de Éfeso, mas isso acontece nas demais também. Então, no iniciozinho, o que João viu, como Jesus se revelou a João. Capítulo 2 de Apocalipse, verso 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então, a gente volta ao capítulo 1 e no verso 12 é dito o seguinte: voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi 7 candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho de Homem. E no verso 16 diz: tinha na mão direita 7 estrelas. Então a gente percebe a forma como Jesus se revela a João sendo retomada, recapitulada no início de todas as cartas. Como exemplo aqui eu falei sobre a igreja de Éfeso. Após as coisas que são, ou seja, as características positivas e negativas da igreja. E aí o verso 2 vai dizer assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e continua falando sobre a realidade da igreja. E no final, as que hão de vir, as que hão de acontecer depois dessa. E no verso 7 do capítulo 2 diz assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Então a gente percebe aqui uma promessa para o futuro. E não um futuro de adivinhação, não, mas um futuro de certeza, uma promessa de certeza nesse futuro. Promessa de esperança, promessa de salvação para aqueles que seguem o caminho do Cordeiro, para aqueles que seguem a mensagem de Jesus. Bom, um outro elemento que eu falei também, que faz parte da literatura apocalíptica, é o tema da perseguição. E falamos no capítulo 1 que o próprio João ele estava isolado na ilha de Patmos por causa da palavra, por causa do testemunho, por causa da sua pregação do evangelho. Então João estava sofrendo de alguma forma algum tipo de retaliação, algum tipo de perseguição. E nas cartas nós percebemos esses elementos também presentes. Como exemplo, a gente vai citar aqui a segunda carta agora. Já falamos de Éfeso, vamos falar agora da carta à igreja de Esmirna. E no capítulo 2, verso 10,
Diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes posto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ou seja, a gente percebe aqui o tema da perseguição, da tribulação e da prisão. Ou seja, alguns da igreja sendo presos por causa da mensagem do Evangelho. Na carta seguinte isso também aparece, na carta, a terceira carta, a carta à igreja de Pérgamo, é dito o seguinte no capítulo 2, verso 13. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negastes a minha fé. Perceba, são igrejas perseverantes, igrejas que em meio às tribulações se mantêm fiéis à mensagem de Jesus. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, além de tribulação, além de perseguição, além de prisão, como na carta anterior, aqui em Pérgamo nós percebemos o elemento do martírio. Nós percebemos o elemento onde um membro da comunidade, aqui o Antipas, ele, por ser fiel testemunha, ele foi morto. Então, o tema da perseguição se faz presente dentro da realidade da carta. E nesse sentido, a gente notará João rivalizando com alguns adversários externos, a própria figura do império e do imperador que perseguia os cristãos, como também adversários internos, ou seja, lideranças, membros da comunidade que de alguma forma traziam uma mensagem que João não concordava, que João se opunha. Como exemplo disso, a gente vai perceber no capítulo 2, verso 2, na igreja de Éfeso, a citação de alguns desses adversários. Olha só: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus. É uma igreja que não suportava homens maus. E que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então existe um grupo de pessoas que se dizia apóstolo, mas não era, antes eram mentirosos. E esse crescente de adversidade, de João se opondo a essas mensagens, isso vai acontecendo, né? Vai tendo um crescente aqui, já que nós temos uma estrutura concêntrica. Nós temos carta 1, carta 2, carta 3, carta 5, 6 e 7, e no meio a gente tem a carta 4, né? O centro dessas cartas. E até chegarmos lá, a gente perceberá um crescente nessa animosidade de João em relação a esses adversários, em relação a essas oposições que a mensagem de João tinha naquelas comunidades. Então, na primeira igreja, nós temos algumas pessoas que se dizem apóstolos e não são. Na segunda, na carta à igreja de Esmirna, é dito o seguinte: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha só, houve uma intensidade aqui. Antes eles se diziam apóstolos e não eram mentirosos. Agora são sinagoga de Satanás. E isso vai continuar nessa intensificação. Na terceira carta, na carta à igreja de Pérgamo, é dito o seguinte, né? No versículo que nós já lemos, o versículo 13, que trata de Antipas, é dito o seguinte: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então notem, se dizem apóstolos e não são, sinagoga de Satanás, o trono de Satanás, onde Satanás habita. Percebem esse crescente? E isso agora vai ganhar uma intensidade maior na carta central, que está no centro, né? Que é a carta à igreja de Tiatira, nessa estrutura concêntrica. Então, na carta à igreja de Tiatira, é dito o seguinte, no versículo 24: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Então, olha só, se nós tínhamos antes alguns que se diziam apóstolos e não eram, depois sinagoga de Satanás, depois o trono de Satanás, agora nós temos as profundezas de Satanás. Então a gente percebe aqui João rivalizando com alguns adversários.
Adversário externo, o imperador e o império. Adversário interno, esses membros que traziam, essas lideranças que traziam uma mensagem contrária a João, e o nosso adversário espiritual, né, que é Satanás. Então essa tríade, ela se faz presente aqui. E dentre esses adversários, nós percebemos alguns elementos que nós já falamos aqui também, né, de uma memória do Antigo Testamento, né, de uma tradição, de um imaginário bíblico do Antigo e do Novo Testamento que João agora ele se utiliza ao tratar dos seus simbolismos. Por exemplo, nós vamos perceber no capítulo 2, verso 14, na carta à igreja de Pérgamo, dentre esses grupos que João rivalizava, eles sendo chamados de doutrina de Balaão. Então, quem é Balaão? Balaão é esse personagem bíblico do Antigo Testamento que vai ser retomado aqui, quando vai dizer: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Então, olha só, ele traz à memória aquele personagem do Antigo Testamento para indicar alguma liderança, alguém que estava ensinando uma mensagem que era contrária àquilo que João ensinava. E o que essas pessoas ensinavam? Vai dizer ainda no verso 14. Armava cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Então era isso que essas doutrinas traziam, olha só, comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. E naquela época, no culto que existia, né, fazia parte também o comer daquele banquete sacrificial. E nós temos também nesse binômio, né, comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição, esse elemento da prostituição, como também aquela memória do Antigo Testamento, memória da Bíblia em relação à prostituição. E prostituição, fornicação, adultério, quando trata-se do relacionamento com Deus, está dizendo o povo cultuando, adorando, seguindo outras propostas, seguindo outras divindades, né? Essa memória você percebe, por exemplo, em Oséias, quando o profeta Oséias, né, encena, ele encarna essa realidade ao se casar com uma prostituta, demonstrando como seria o sentimento de Deus para com o seu povo que o estava traindo, estava adulterando, estava se prostituindo, estava fornicando com outras divindades. E isso vai perpassar vários textos bíblicos, como Ezequiel 23. Depois leia Ezequiel 23, que trata também e trata de forma contundente essa questão do adultério, da fornicação, da prostituição espiritual. Então aqui não quer dizer que esses que ensinavam a doutrina de Balaão estavam apregoando, por exemplo, que os membros da comunidade tivessem relações sexuais entre si. Não, ele estava, de certa forma, possibilitando o adultério espiritual, né? Quem sabe induzindo algumas pessoas, alguns membros da comunidade, a participarem do culto do imperador, por exemplo. Quem sabe essa interpretação seja uma interpretação plausível, interessante. Essas pessoas levavam alguns membros da comunidade ao culto ao imperador, fazendo com que as mesmas prostituíssem-se espiritualmente e participassem daquele culto, daquele momento cultico e comessem das coisas sacrificadas aos ídolos. Então é essa a crítica que João está fazendo. E vamos ver se isso aparece na próxima carta, né? Na carta central, a carta à igreja de Tiatira. E na carta à igreja de Tiatira, já não é mais um homem que aparece, não é mais a doutrina de Balaão, mas agora é uma mulher. Vai dizer no verso 20 o seguinte, capítulo 2, verso 20 do Apocalipse, diz o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, e aqui Jezabel novamente, assim como Balaão, traz aquela memória, Jezabel, a esposa do rei Acabe, que perseguia os profetas de Deus, que que queria matar o profeta Elias, que promulgava em Israel o culto a Baal. Então é essa memória que vem aqui. Então ele traz aqui uma crítica dizendo que eles toleravam que uma mulher, Jezabel, que ela a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem as coisas sacrificadas aos ídolos. Então olha só, esse binômio aparece, comerem as coisas sacrificadas aos ídolos e prostituição, assim como na carta anterior que nós lemos, comer as coisas sacrificadas aos ídolos e a prostituição. Então, ela seduz alguns para a prostituição e comer as coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, é alguma liderança também
que levava as pessoas ao culto ao imperador. E a gente vai perceber isso quando no verso seguinte vai dizer: dei-lhe tempo, verso 21, para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata sobre a cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita, ou seja, ela incita isso. E aí continua falando, sobre isso e diz: matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então a gente percebe aqui uma liderança que levava os membros da comunidade a adulterarem, né, a se prostituírem espiritualmente. E esses símbolos que estão aqui colocados, né, de membresia, de adversidade interna, externa e espiritual, isso vai aparecer mais à frente no livro do Apocalipse. Isso vai ser recapitulado mais à frente no livro do Apocalipse, também com essa tríade, né? Quando vai colocar mais à frente essa tríade presente, né? De uma adversidade interna, uma adversidade externa e o nosso adversário espiritual. Quando vai tratar do dragão, da besta maior e a besta menor. E o dragão, o próprio Apocalipse vai dizer quem é. Ele vai dizer que o dragão, ele é a antiga serpente. Olha aqui, ó, mais uma vez, a tradição lá de Gênesis, da serpente. O dragão é a antiga serpente, Satanás, que aparece aqui. Então, ele diz quem é o dragão. O dragão é Satanás, a antiga serpente. E ele vai dizer que o dragão, ele influencia, ele tem poder sobre a besta maior. E quem é a besta maior que está a serviço do dragão? A besta maior que está a serviço do dragão é alguém que quer o culto para si. Ele quer ser cultuado, né? E na época a gente sabe que existia a figura do imperador, que solicitava o culto para si. E vai dizer que existe uma besta menor. E a besta menor, o Apocalipse também diz quem é. Não tem dificuldade de saber quem é. A besta menor, ele diz que é o falso profeta. Olha só, quem é o falso profeta? O falso profeta, vai ser dito que o falso profeta é aquele que leva as pessoas a cultuar a besta maior que está a serviço do dragão. Então a gente percebe essa tríade aqui presente mais à frente, sendo recapitulado. O que já está sendo colocado aqui, mais à frente, vai ser recapitulado novamente, onde nós temos alguns adversários internos, os falsos profetas, nós temos adversários externos, o imperador, e nós temos o nosso adversário espiritual, que é Satanás. Então nós percebemos todo esse contexto presente aqui no livro do Apocalipse. E diante de tudo isso, a gente nota igrejas perseverantes, igrejas que caminham, igrejas que avançam, igrejas que se mantêm fiéis à mensagem do Evangelho, independente do momento que elas estão atravessando. E por isso, o livro do Apocalipse não é um livro para a gente ter medo. Não, o livro do Apocalipse é um livro de esperança, é um livro de salvação, independente do momento em que estivermos atravessando. Assim, mesmo nesse momento que estamos passando agora, um momento de adversidade, um momento que estamos vivenciando essa pandemia, que a gente possa sempre se manter como as igrejas se mantinham, perseverantes, com esperança, sabendo que existe um Deus que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de todos nós, e que a história de nossas vidas não está largada ao acaso, antes está sendo conduzida por esse Deus amoroso, misericordioso, que a todos nós ama e que lança promessas maravilhosas sobre o nosso futuro, como a que lemos a igreja de Éfeso e que eu gostaria de encerrar citando novamente. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que possamos tomar posse das promessas de Jesus para as nossas vidas por meio do sacrifício do sangue de Cristo, nosso Senhor e Salvador. E que Deus esteja te abençoando e que haja na sua casa, sempre, sempre, esperança vinda da parte de Deus. Que Deus te abençoe.